Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje, para a gente responder mais uma bateria de questões de informática e fazendo aqui os devidos comentários para você ficar cada vez mais fera nessa disciplina e chegar bem preparado aí para o dia da sua prova. Então, bora lá. Vamos para mais um bloco de questões para o cargo de policial penal. Relacione os números abaixo com as respectivas letras quanto aos principais aplicativos de correio eletrônico. Então, nós temos o Thunderbird, o Outlook e o Gmail. E o item A diz o seguinte: um dos aplicativos mais populares e utilizados para enviar e receber e-mail na internet. Eu vou deixar esse item aberto, vamos analisar o item B. Aplicativo gratuito de correio eletrônico desenvolvido pela Fundação Mozilla. Então, quando nós estamos falando do programa de correio eletrônico desenvolvido pela Mozilla, nós estamos diante do Thunderbird. Então, o número 1 recebe o item B. Software que conta com integração com Skype e o OneDrive. Então, quando nós falamos de OneDrive, nós estamos falando da ferramenta de armazenamento em nuvem da Microsoft. E o programa de correio eletrônico da Microsoft é o Outlook. Então, o número 2 recebe o item C. Então, portanto, agora, por eliminação, o item 3, o número 3 recebe o item A. Ou seja, o Gmail é considerado, de fato, um dos aplicativos mais populares quando nós estamos falando dessa questão de enviar e receber e-mails na internet. Então, essa sequência nós encontramos na letra B, o gabarito da nossa questão. Quanto aos principais aplicativos do Windows 10, analise as afirmativas abaixo. Item 1. As notas autoadesivas são um aplicativo do Windows 10 que permite criar lembretes na tela do computador com cores e tamanhos diferentes. Item correto, tá? Inclusive, você consegue visualizar isso aqui, ó. Na nossa tela, eu vou digitar aqui notas autoadesivas. Então, veja aqui o programa, o aplicativo. E aqui eu consigo criar as minhas notas. Então, de fato, item correto. Item 2. A calculadora é um aplicativo do Windows 10 que permite realizar diversos cálculos matemáticos, além de conversões de unidades e de moedas. Item também correto, a calculadora de fato tem essas funcionalidades. Então, gabarito da nossa questão, as duas afirmativas são verdadeiras. Gabarito, letra A. Em relação ao LibreOffice Writer, instalação padrão em português, julgue o seguinte item: a combinação de teclas utilizada para deixar um texto em negrito corresponde a Ctrl mais N. Então, nós vamos aqui no programa, tá? LibreOffice Writer, o editor de texto da suíte LibreOffice. E você tem aqui um pedacinho aí do seu texto, do seu arquivo. Quando você seleciona e deseja aplicar a formatação negrito, você consegue fazer isso por meio do atalho Ctrl mais B. E não Ctrl N, como diz a questão. O atalho Ctrl N é aplicável lá no Word, então cuidado para não confundir. E faça mais algumas anotações. Veja que aqui em cima eu tenho algumas possibilidades de aplicar formatações ao texto. E aqui, veja, a primeira possibilidade é a formatação em negrito, onde o atalho é o Ctrl B. Depois você tem a formatação em itálico, onde o atalho é o Ctrl I. E por fim, o sublinhado, onde o atalho é o Ctrl U. Então faça mais essas anotações. E retornando agora para a nossa questão, o gabarito está errado, porque para aplicar a formatação em negrito no LibreOffice Writer, o atalho é o Ctrl mais B. Em relação ao LibreOffice Writer, a tecla de atalho para utilizar o recurso Funções corresponde à tecla F2. Então, mais uma vez, aqui dentro do aplicativo, pressionando a tecla F2, veja que aqui em cima
ativou-se a barra de fórmulas. Então, o gabarito da nossa questão está errado. Por meio da tecla F2, você ativa a barra de fórmulas e não o recurso funções. Então, F2 ativa a barra de fórmulas. Que por meio dessa barra, você consegue utilizar algumas funções que você utiliza lá no Calc, o programa destinado a fazer planilhas. Então, o gabarito da nossa questão, errado. Quanto à classificação dos tipos de softwares maliciosos, julgue o item a seguir. Backdoor é um software que permite que o invasor retorne ao computador infectado. Então, rapidamente, vendo aqui o conceito de backdoor, ou seja, a sua característica, veja que ele cria uma porta dos fundos para permitir acesso secreto ao sistema. Esse software malicioso é inclusive chamado de porta dos fundos, porque justamente ele encontra uma vulnerabilidade do sistema operacional e deixa essa vulnerabilidade como uma porta aberta para que o invasor retorne e consiga acessar o sistema operacional. Então, agora, sabendo dessa característica, a gente consegue ver que o gabarito da questão está certo. Acerca do Microsoft Outlook, ou seja, o programa de correio eletrônico da Microsoft, a configuração do servidor SMTP não é necessária para enviar um e-mail, apenas para receber. Item errado. O protocolo SMTP é para envio de e-mails. Então, é sim necessária a configuração desse protocolo. Então, gabarito errado. Os protocolos destinados a recebimento de e-mail são os protocolos POP e o protocolo IMAP. Acerca do Microsoft Outlook, nesse software é possível modificar o conteúdo de um arquivo bitmap inserido como assinatura. Um arquivo bitmap se trata de um arquivo de imagem. E nesse caso aqui da questão, esse arquivo está sendo utilizado como uma assinatura. E nessas condições, não é possível você alterar esse arquivo. Então, o gabarito da nossa questão é errado. Quanto ao programa Microsoft Word, o botão Inserir campo de mesclagem está localizado na guia Design. Então, nós vamos acessar o programa Word e verificar que o botão para inserir campo de mesclagem está posicionado, está presente na guia Correspondências e não na guia Design, como diz a questão. Então, gabarito da nossa questão errado. Considerando o sistema operacional Windows 10, o gravador de passos é um item disponível em acessórios do Windows. Item certo. Por meio do gravador de passos, você consegue registrar as atividades que você vai realizando ali no computador. Serve muitas das vezes para você fazer como se fosse um tutorial. Você vai abrindo algumas páginas, vai fazendo alguns acessos e tudo isso vai ficando registrado. Um disco com capacidade de 100 GB é menor que um disco de 1 petabyte. Então, nós vamos montar aqui a tabela de múltiplos do byte em ordem crescente, começando pela unidade kbyte, depois a megabyte, depois o gigabyte, e depois o petabyte. Então, de baixo para cima, nós temos a ordem crescente. Então, veja o seguinte, que
o petabyte, de fato, é maior do que o gigabyte. E a gente vai ter a seguinte relação. 1 petabyte possui 1024 gigabytes. Então veja que de fato 1 petabyte é bem maior do que 100 gigabytes. Então gabarito certo. Nós finalizamos aqui mais uma bateria de questões comentadas de informática. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa aí o teu like, considere se inscrever no canal, deixa aqui nos comentários quantas questões você acertou, para qual concurso você vem estudando. E para você que desejar aprimorar o seu conhecimento na disciplina de informática, você vai encontrar o link na descrição desse vídeo para baixar a apostila com 800 questões comentadas de informática, para você fazer as suas anotações e cada vez mais melhorar o seu conhecimento. Valeu, um forte abraço e até a próxima.